Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu venho fazer um vídeo diferente aqui para vocês. Eu estou nesse vídeo resumindo os meus aprendizados e as lições que eu tirei do estudo de Gênesis. Como eu já comentei aqui em outros vídeos, eu comecei a ler a Bíblia novamente e eu terminei o estudo de Gênesis. E eu até escrevi na minha Bíblia de estudos o que eu compreendi de todo esse livro de Gênesis. Para mim, é um dos livros mais impressionantes e que nós podemos perceber claramente o cuidado de Deus na nossa vida nos mínimos detalhes. Gênesis nos ensina que temos um Deus que cuida dos pequenos e mínimos detalhes de tudo. Nós começamos Gênesis com a criação e vemos então um Deus detalhista que se preocupa com os mínimos detalhes de sua criação. Logo depois, ele cria o homem e, se preocupando com os detalhes da vida do homem, ele cria a mulher. Logo depois dessa história, nós percebemos Deus cuidando da vida de cada um que faz parte das histórias do livro de Gênesis. Noé, José. Nós vemos claramente um Deus que se preocupa com os detalhes de nossa vida. Nada é pequeno demais para que Deus não se preocupe. Deus é um Deus detalhista e que se preocupa com os mais mínimos e simples detalhes, seja em sua criação, nos detalhes de uma flor, por exemplo, seja na sua vida também. Uma outra lição muito importante que eu entendi do livro de Gênesis, e é a que mais me toca, é que Deus, ele é capaz de fazer impossíveis e cumprir propósitos onde parecia ser o fim, em histórias que pareciam ter acabado, que pareciam ser realmente o seu fim e nada mais tinha solução. Um exemplo? Sara era estéril, já estava velha, mas Deus tinha feito uma promessa. Ela sofreu, passou por um processo doloroso de espera, mas no final, Deus cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu a sua promessa e onde parecia ser o fim e não ter mais solução aos olhos humanos, ela já estava velha demais para engravidar. Deus cumpriu o seu propósito e escreveu uma nova história. Ela teve Isaac. Outra história que me fascina e que eu pude perceber nos mínimos detalhes o propósito de Deus onde parecia ser o fim é a história de José. José tinha tudo para sua história ter acabado quando foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi vendido para o Egito, em uma terra de estranhos com costumes pagãos e estranhos para ele. Parecia ser o fim da sua vida, da sua trajetória, dos propósitos que Deus tinha, dos sonhos que ele havia tido. Mas não era. Era apenas o início de uma linda história que Deus tinha escrito para ele. Gênesis nos ensina, diante de tudo, que aonde parece ser o fim, é apenas o início de uma nova história e de um início do propósito que Ele tem para a nossa vida. Noé é um belo exemplo. Deus não via mais solução para a humanidade. Parecia ser o fim, parecia que tudo seria destruído, todos. Mas Noé e sua família não foram. E com eles na arca, alguns animais foram salvos. Deus tinha um propósito na vida de Noé e de sua família. O propósito de salvar, de guardar, de proteger. E assim mostrar ao mundo que Deus é um Deus de promessa, um Deus de aliança e que sempre cumpre a sua palavra. Então, para mim, nos meus estudos de Gênesis, essas três coisas ficaram bem marcadas. Um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Um Deus do impossível. Um Deus
que cumpre propósitos, onde parece ser o fim da trajetória. E com esse pensamento, com essa reflexão dos meus aprendizados de Gênesis, eu quero que você se lembre, assim como eu também tenho que me lembrar todos os dias, de que nós temos um Deus que cuida, um Deus que se preocupa com os detalhes da nossa vida. Cada detalhezinho, cada coisa minuciosa da nossa vida é uma preocupação para Deus. Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. Deus é um Deus dos impossíveis na nossa vida também. Quando parece não ter mais solução, Deus vem e cumpre sua promessa. Deus vem e cuida, faz o impossível acontecer. Deus é um Deus de propósito. O processo pode até ser doloroso demais, mas o propósito de Deus sempre será maior e mais lindo. Talvez, aonde parece ser o fim da nossa trajetória, é apenas o início dos propósitos e sonhos de Deus para nossa vida. Que com esses meus aprendizados de Gênesis, você nunca se esqueça desses 3 princípios norteadores da nossa vida e que nós podemos ver claramente em cada história, em cada circunstância retratada no livro de Gênesis. Espero que Deus tenha falado com você assim como Ele falou comigo ao longo do estudo de Gênesis, através desses princípios, dessas lições que eu trouxe aqui para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.